Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos na aula 7, já o sétimo vídeo. Eu espero que esteja ajudando e gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal e comentem o que estão achando, se está ajudando. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Nós vamos falar hoje da adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Na aula anterior, que eu vou deixar no card, nós falamos sobre os denominadores iguais e hoje vai ser os denominadores diferentes. E para a gente encontrar, a gente vai ter que fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou o menor múltiplo comum, que é como algumas pessoas falam. Então, nós vamos fazer uma adição e depois uma subtração, como exemplo, tá bom? Então, nós temos aqui 1/3 mais 2/5. Os denominadores, esse é o numerador, esse é o denominador. Os denominadores são diferentes. Então, não é como quando os denominadores são iguais, que a gente conserva, né? A gente vai ter que achar um divisor comum para esses dois números aqui, o 3 e o 5. E para isso, nós vamos fazer o MMC, que não é difícil, não. Independente de quantas frações tiver, vocês vão colocar o tanto de denominadores, de número de denominadores aqui também. No caso aqui só tem o 3 e o 5, então a gente separa com uma vírgula aqui somente. E vamos começar da seguinte forma, para quem nunca fez o MMC. Vamos começar da tabuada do 2, do 3, do 4, até a gente conseguir fazer uma divisão com eles. Então, vamos na tabuada do 2 primeiro. Tem algum número que dá... O 3 dá para dividir por 2? Não. O 5 tá na tabuada do 2? Não também. Então, vamos para a tabuada do 3. O 3 tem na tabuada do 3? Tem. Então, vai dar certo aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui nós já achamos o resultado. Quando chegar a 1, nós não vamos mais nos preocupar com esse aqui. Mas a gente vai abaixar esse número 5 aqui. E agora nós vamos encontrar para ele. O 5 não dá para dividir por 3. Então, nós vamos voltar para lá, nas tabuadas que a gente estava fazendo. O 3 não dá. O 4 dá? Não dá. O 5 dá. Então, assim, esses números são bem simplificados, né? Então, eu tô falando vamos supor, se fosse 14, a gente tem na tabuada do 2? Tem, então a gente colocaria 2. Então, eu tô indo seguindo a tabuada. Então, agora o 5. O 5 dá para dividir. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui nós fechamos, terminamos. Independente de quantos números tiver aqui, o que você vai fazer para achar o MMC é multiplicar um pelo outro. Por exemplo, se tivesse 3, 5 e 2. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Mas no caso aqui é só o 3 e o 5, então o resultado do MMC é 15. Então, nós encontramos o denominador comum, que é o 15. Agora, nós vamos pegar esse resultado comum que nós achamos aqui, um mínimo múltiplo comum, vamos dividir pelo 3, primeiro dividir pelo de baixo. 15 dividido por 3, 5. E vamos multiplicar pelo de cima. O resultado que deu, multiplicar pelo de cima. 5 vezes 1, 5. E vamos conservar o sinal aqui, colocar o sinal aqui. Se tiver mais ou se tiver menos. Se for multiplicação ou divisão, já é uma outra aula, tá bom? Hoje a gente só vai falar de adição e subtração. 15 dividido por 5, agora esse denominador aqui. 15 dividido por 5, primeiro a gente vai dividir, dá 3. O resultado vezes o numerador. Então, o resultado 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Aí, a gente vai efetuar essa operação. 6 mais 5, 11. 11, 15 avos. Esse é o resultado. Dá para simplificar? Lembra que simplificar
como eu falei na aula anterior, é dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Mesmo número. Então, no caso aqui, não dá, porque o 11 só dá para dividir por ele mesmo. Então, a gente não tem como simplificar, a resposta é essa. Agora, na subtração. Também a gente vai ter que encontrar o MMC. Como eu vou utilizar o mesmo exemplo de cima que eu fiz da adição, a gente já sabe que o MMC é 15. A mesma coisa. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes aqui divide no de baixo e o resultado que deu multiplica. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Qual é o sinal? Menos. Coloco o menos aqui. Agora, vamos para esse denominador aqui. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Quando a gente vai fazer a adição, a subtração, a gente vai da esquerda para a direita. Então, nesse caso, já dificultou um pouquinho mais, eu peguei exatamente esse exemplo, porque se fosse só 6 menos 5, a gente já sabe que o resultado seria 1 e o denominador 15. Mas aqui, como a gente vai da esquerda para a direita, 5 menos 6 não dá para fazer. Então, a gente vai usar uma regrinha de sinal assim. Tanto na adição como na subtração, tá bom, pessoal? Sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. Então, se fosse aqui menos, então a gente somaria e deixaria negativo. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior número. Então, que é este caso aqui. Se aqui não tem nenhum sinal, então é mais. Mas o maior número é esse. Então, a gente vai deixar o menos aqui e fazer 6 menos 5, 1 menos 1, 15 avos. Certo, pessoal? Então, se fosse ao contrário, 6 menos 5, esse é menos. Agora, se fosse primeiro o maior, depois o menor, aí seria 6 menos 5, 1 15avos positivos. Porque o sinal do maior, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, que é a regra. O sinal do maior é o positivo, quando não tem nada é positivo, certo? Então, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado. Esta regrinha vale para adição e subtração. E tem uma regra que é para multiplicação e divisão, mas isso a gente vai ver mais para frente. Espero que tenha ajudado. Fica com Deus. Tchau, tchau.